Boa noite, meus irmãos, na paz do Messias, na paz do nosso Pai Celestial. Bom, meus irmãos, vamos nessa noite desmascarar uma seita chamada Testemunhas de Jeová, que fica de porta em porta, principalmente no domingo e nas esquinas. Muitos irmãos não têm respaldo contra essa seita. Eles afirmam que o Messias, o nosso Salvador, ressuscitou apenas em espírito e não num corpo glorificado, imortal, incorruptível. Vamos lá, meus irmãos. Segundo o meu entendimento, segundo o meu ponto de vista, não sou o dono da verdade, mas que os irmãos analisem. João capítulo 20 e versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos e as portas trancadas por medo dos judeus, o Messias entrou, se pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Mestre. Novamente o Messias disse: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Quer dizer, recebam o perdão dos pecados, recebam entendimento, recebam sabedoria. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Isto é, se as pessoas receberem as vossas palavras, serão perdoados, porque são as minhas palavras e as palavras do meu Pai. Mas se não receberem as suas palavras, não serão perdoados, porque são as palavras minhas e as palavras do meu Pai. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando o Messias apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Mestre. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Disse Tomé. Tomé, ele queria uma prova, ele queria ver algo físico. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, o Messias entrou, se pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Quer dizer, a porta estava trancada, a porta estava fechada, e o Messias entrou pela porta. Isto é, creio eu, num corpo glorificado, incorruptível, imortal. E o Messias disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Quer dizer, veja as minhas feridas. Disse-lhe Tomé: mestre meu, mestre meu. Então o Messias lhe disse: porque me viu, você creu? Quer dizer, porque você está me vendo, Tomé? Porque tu colocastes o dedo na minha ferida, nos meus pés, ao meu lado, e crestes? Felizes
os que não viram e crerão. Felizes, Tomé, aqueles que não viram, aqueles que não tocaram nos meus pés, aqueles que não tocaram nas minhas mãos, aqueles que não viram do meu lado e não viram a minha aparência. Agora eu pergunto a vocês, líderes religiosos, protestantes, vocês precisam ver algo físico para crer? Cuidado com a aparência que vocês estão vendo. Efésios capítulo 1 e versículo 20. Esse poder ele exerceu no Messias, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, no vindouro. Portanto, o Messias, eu creio, segundo o meu entendimento, ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo imortal, um corpo incorruptível. Atos capítulo 10 e versículo 30. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo num madeiro. Pedro estava falando, nós somos as testemunhas. O que é uma testemunha? Aquela pessoa que conviveu, que comeu, que participou com ele, das suas aflições, dos momentos difíceis, dos momentos alegres. Então, essa seita é falsa testemunha. O Pai, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Um espírito não se vê, visto, manifestado. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designou de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Quer dizer, o Messias comeu, bebeu com eles, depois que ressuscitou dos mortos. Atos capítulo 1 e versículo 9. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de brancos, dois varões, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Messias que entre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Quer dizer, da mesma forma que ele andou com vocês, que ele fez as maravilhas, que vos aconselhou, que vos ensinou, da mesma forma ele voltará com esse corpo incorruptível, imortal, eterno. Bom, meus irmãos, fica com essa mensagem nessa noite, e que vocês possam ter esse respaldo quando as testemunhas de Jeová ir nas suas portas, de porta em porta, principalmente no domingo, e muitas vezes eles ficam nas esquinas e nas praças. Eu conheço, porque tenho defrontado eles muitas vezes. E que a paz do Messias e a paz do nosso Pai Celestial esteja com todos nós.